Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira de um ônibus que se afasta com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são respectivamente. Pessoal, é o seguinte: observe que todas as respostas estão em metro por segundo. Como as respostas estão em metros por segundo, eu tenho que transformar esse 36 km por hora aqui para metro por segundo. Isso que é bem tranquilo, né? Você divide por 3,6, então 36 sobre 3,6. Então, nós temos aqui uma velocidade de 10 metros por segundo. É o seguinte, esse espelho, ele está preso à, à traseira de um ônibus. Um espelho plano. É como se fosse um retrovisor, né? Mas na verdade esse espelho está preso na traseira. E o ônibus está deslocando. Então esse aqui é um problema de translação de espelho. O objeto é o observador fixo. Então tá aqui o objeto e o espelho está afastando dele. O espelho afasta dele, certo? Beleza. Existe uma propriedade, lembra, do deslocamento de translação de espelho. Quando o espelho translada x, a imagem translada o dobro em relação ao objeto que está fixo. Portanto, a velocidade média da imagem é o dobro da velocidade média do espelho. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, a imagem do objeto inicialmente simétrica. Então, eu vou desenhar aqui a imagem inicialmente simétrica. Tá aqui a imagem daquele observador. Só que o espelho ele está deslocando aqui com uma velocidade v igual a 10 metros por segundo. Então você tem que lembrar que quando o espelho desloca com velocidade v, a imagem em relação ao observador desloca com uma velocidade 2v. Então veja só, é uma questão de referencial. Em relação ao observador, que seria o garoto, que está fixo, galera, a velocidade da imagem em relação a ele é 2 vezes a velocidade do espelho. Por isso, 2 vezes 10, a velocidade da imagem em relação a ele é 20 metros por segundo. Mas veja bem, a velocidade da imagem em relação ao espelho, porque o espelho também está movendo, aí é velocidade relativa. No mesmo sentido, você subtrai os módulos. Lembra? Então aqui, se você muda agora o referencial em relação ao espelho, então o referencial é o espelho. Agora, em relação ao espelho, a velocidade da imagem em relação ao espelho, observa que o espelho está deslocando com uma velocidade v em relação ao solo e a imagem com uma velocidade 2v. Então, em relação ao espelho, a velocidade relativa aqui da imagem em relação ao espelho, olha lá, os dois no mesmo sentido. No mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração dos módulos das velocidades. Então, é 2v menos v. Ou seja, em relação ao espelho, a imagem está afastando com uma velocidade v, ou seja, 10. Só que o espelho está fixo no ônibus. Então, essa velocidade da imagem em relação ao espelho, que está fixo no ônibus, é a velocidade da imagem em relação ao ônibus. Galera, o que você tem que lembrar aqui é o lance da translação. Quando o espelho translada d, lembra disso? Quando a gente desenha, a gente analisa, o espelho translada d, a imagem translada 2d. Então ela tem o dobro da velocidade, porque ela está transladando o dobro, ela está deslocando o dobro no mesmo intervalo de tempo. Então, em relação ao solo, o espelho está deslocando d, a imagem está deslocando 2d. Seria o mesmo que você interpretar que o espelho desloca d e a imagem afasta do espelho d.
aí D do espelho mais D que a imagem afastou do espelho, ela afastou 2D do observador. A mesma ideia para a velocidade. O espelho está deslocando com velocidade V, a imagem está deslocando com velocidade 2V em relação ao observador. Mas em relação ao espelho, é como se a imagem estivesse afastando dele com velocidade V. Velocidade relativa, 2V menos V, mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração dos módulos, 2V menos V, V. Então, volta no comando aqui da questão. Em relação ao garoto e ao ônibus. Então, o garoto é o observador fixo e o espelho, ele está preso no ônibus, né? O espelho está em repouso em relação ao ônibus. Então, seria o mesmo que perguntar em relação ao ônibus. Então, 20 e 10, respectivamente, né? Respectivamente, 20 metros por segundo em relação ao garoto, o objeto fixo, e 10 metros por segundo em relação ao próprio ônibus. Tá bom? Letra A. Probleminha de translação de espelho plano. Valeu!